cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para que tomem seus assentos. Glória seja dada ao Senhor para si. Bendito é o Senhor Deus. Em primeiro lugar, eu já peço perdão aos irmãos se cheguei atrasado por causa do trabalho. Hoje eu trabalhei. Os irmãos que sabem da minha vida sabem que eu chego em casa com meia hora apenas para me trocar. A Edna estava no mesmo ônibus que eu, ela veio para o ensaio e eu ainda tinha que chegar em casa, trocar de roupa, tomar banho, fazer um monte de coisa para depois vir para o culto. Mas os irmãos, eu falo para os irmãos sem demagogia, sem qualquer hipocrisia, eu não vi a hora de estar aqui, porque a nossa vida é na presença de Deus. Deus sabe, Deus conhece. Alguns irmãos conhecem a nossa vida, é de casa para a igreja, da igreja para o trabalho, do trabalho para a casa, da casa para a igreja, e é assim a nossa vida. E graças a Deus por isso, porque é só o Senhor que faz isso. Não é todos, muitos gostariam de ter essa liberdade, ou essa disposição, ou esse gosto de estar na casa do Senhor, mas tem muitos que conseguem, não tem, o espírito do maligno não deixa. E tem muitos que têm até a liberdade, mas parece que encontram obstáculos. E isso daí são coisas que acontecem no dia a dia nas nossas vidas. Então nós temos que sempre glorificar, exaltar ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede sempre de poder estar na sua casa. Eu sempre tenho muita alegria de poder olhar para o rosto dos irmãos, sorrindo, alegre. Muitas vezes não se sabe a tremenda luta que podem estar passando, mas chega aqui, você olha no rosto do irmão, você vê um sorriso. Às vezes você vê uma lágrima, mas é uma lágrima de emoção, de alegria. E a tristeza ficou da porta para fora, o problema ficou da porta para fora, a dificuldade ficou da porta para fora. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos lutas, mas o Senhor é bom e tem cuidado de nós. E é por isso que aqui estamos nessa noite mais uma vez. Nosso pastor, como os irmãos sabem, está de viagem. Alguns irmãos que estão nos visitando, os irmãos ali do Laranjeira, com certeza gostariam de vê-lo e dar-lhe um abraço, pois ele já foi pastor deles ali. Mas o nosso pastor, todas as noites que tem culto aqui, eu tenho contato com ele, passo para ele os acontecimentos do culto. Então ele sempre manda saudação para os irmãos, e se Deus quiser, na próxima semana ele já estará conosco, e nós poderemos aí continuar louvando e bendizendo a Deus com a presença do nosso pastor juntamente conosco. Quando o pastor viajou, ele nos deixou algumas orientações. Ele deixou também a orientação que hoje eu estaria tendo a liberdade de falar da palavra de Deus para os irmãos. Os irmãos que me conhecem sabem que eu sou de palavras curtas, não sou aquele pregador de grande eloquência, mas aquilo que Deus põe no meu coração eu falo, irmãos. E muitas vezes a gente fica vigiando para falar, porque às vezes as palavras são exortativas, mas sabedores que somos que a exortação ela não é puxão de orelha. A exortação é nos dando a disposição, nos puxando para que nós possamos fazer melhor ainda do que já estamos fazendo. Ela nos desperta, ela não é chamando nossa atenção. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra boa, muito agradável, porque toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é agradável. Até aquela palavra que às vezes vem com peso, se vem com peso, nós sentimos o peso, é porque nós estamos precisando daquele peso para nos corrigir os passos. E lembrando aqui, né, eu estou vendo ali o irmão Marcelo e a irmã Edmeia, pastor Jonatas. O irmão Marcelo já faz parte da nossa casa, ele se entregou a Jesus aqui e ele tem um negócio para depois conversar com o Senhor, porque ele quer se batizar. Então o irmão direciona ele para fazer aí o discipulado e preparar o nosso irmão para que em breve ele possa estar passando aí pelas águas batismais. Eu tive o prazer de abençoá-los no casamento deles, faz um ano, né? Um ano e pouquinho, 2 anos já. 2 anos abençoei a vida dos dois no casamento deles, e Deus tem sido na vida deles, e com certeza ainda tem muito mais coisas para a vida de vocês, viu? Tenho certeza disso, porque Deus ele é maravilhoso. Quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos colocamos na presença dEle e fazemos a vontade dEle, é como já foi dito aqui, não tem como você deixar de ser abençoado se você se rende ao Senhor, se você contribui com a obra do Senhor, se você faz a obra do Senhor com alegria. Não tem como você deixar de ser abençoado. Muitas vezes a bênção não é aquilo que você estava esperando,
mas é bênção. Se vem de Deus, tenha certeza, é bênção. Se vem de Deus, a coisa é boa. Então tenha certeza disso, irmão Marcelo. Deus ainda tem muito mais coisa para a sua vida, em nome de Jesus, creia nisso. E o que Deus colocou no meu coração, irmãos, eu vou ler com os irmãos aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidá-los para lermos aqui o Salmo de número 133, somente o versículo 1, que todos conhecem de cor, não precisa nem abrir a Bíblia muitas vezes, mas a palavra de Deus nos diz assim no Salmo 133: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união que Deus pede para as nossas vidas, irmãos, é isso que nós estamos vivendo aqui, faz parte, mas é muito além disso. Muitas vezes pensamos que união é só você se dar bem com o seu irmão. Não, a união se transforma, a palavra união aqui, ela se coloca no nosso coração como comunhão. E a comunhão que nós temos que ter um com o outro, ela não provém de nós mesmos. Nós não temos condições de termos união e termos comunhão um com o outro, se não for através do Espírito Santo de Deus. Porque todos somos diferentes, cada um pensamos de uma forma, cada um agimos de uma forma, cada um achamos que podemos fazer ou deixar de fazer coisas que outros de repente acham o contrário. E como podemos ter comunhão ou união com alguém que pense totalmente diferente de nós? É somente pela graça, pela misericórdia do Santo Espírito de Deus, que nos orienta, que nos direciona e que verdadeiramente nos convence da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos é colocada, ela nos é posta, mas quem nos convence de que ela é a verdade, de que ela é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Não é eu falando que vou convencer alguém de que isso que nós lemos, de que isso que nós pregamos é a verdade. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que você levantou sua mão, aceitou a Cristo como seu Salvador, tenha certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. O Espírito Santo vai fazer com que você venha a compreender tudo que se faz, ou tudo que se fala dentro da igreja, tudo que se faz, tudo que se coloca na posição de adoração a Deus, tudo que se faz em posição de obra do Senhor. Tenha certeza que quem convence-nos é o Espírito Santo de Deus, não é o pregador. Muitas vezes é um pregador com muito conhecimento, muito ensinos teológicos, que nós necessitamos disso, nós precisamos disso para que nós tenhamos sabedoria humana para pregar a palavra de Deus. Mas a sabedoria, o saber é humano, mas a sabedoria, ela vem de Deus. O conhecimento a gente adquire pelo nosso estudo da palavra, pela nossa busca da leitura da palavra. Aí nós alcançamos conhecimento, porque a palavra está aqui. Para que nós venhamos conhecê-la, nós precisamos lê-la, nós precisamos estudá-la. O Espírito Santo é que vai nos dar a sabedoria para a compreensão daquilo que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos aprendendo. Então nós não podemos pensar de forma alguma que nós, como humanos, iremos convencer um ao outro disto. Mas a palavra do Senhor também no livro de Atos, capítulo 2, os versos 44, 45, 46, nos diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. O que os irmãos devem ter notado, que eu estou frisando aqui a palavra juntos e todos, é no sentido de comunhão, no sentido de união, aquilo que nós já lemos no começo. Quão bom ou suave é que os irmãos vivem em união. Como que nós podemos achar que nós temos união, que nós temos comunhão muitas vezes com o nosso irmão, se de repente nós não temos desejo de estar junto com ele na casa de Deus? Nós não temos desejo de estar indo na casa dele, ver se ele está necessitando de alguma coisa. Nós não temos pensamento muitas vezes de buscar saber como está a vida do nosso irmão, qual é a necessidade do nosso irmão, seja enfermidade, seja problema financeiro, seja problema de trabalho, ou seja simplesmente um abraço, seja simplesmente uma dedicação de que você está preocupado com o seu irmão. Isso aí move muito o nosso coração. Muitas vezes, irmãos, nós temos necessidades que não passa de um abraço, não passa de um oi, não passa de saber: oh, você está bem, sua casa vai bem, seu trabalho vai bem, a sua necessidade precisa da minha ajuda. Isso daí já resolve muitos problemas. E nós sabemos, irmãos, que nos dias de hoje, os dias são difíceis.
As preocupações são grandes. Nós vemos que o Brasil tem andado aí caminhos tortuosos, mas nós estamos aqui, nós não estamos aqui, mas enquanto estamos aqui, temos que viver tudo isso, temos que participar de tudo isso. E como que nós podemos vencer se muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, muitas vezes nos sentimos vazios, sem aquele irmão podendo demonstrar ali um carinho, uma emoção de nos ver, de nos encontrar, de estar conosco aqui na casa de Deus, muitas vezes pensando no dia a dia, falando, a dificuldade hoje foi grande, hoje eu não vou na igreja, não, hoje eu vou para outro lugar, hoje eu vou para outro canto, e não pensa primeiramente em estar adorando a Deus, mas também em poder estar vendo aí o seu irmão, abraçando o seu irmão, entregando ao seu irmão uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Esses dias atrás, nosso pastor falando aqui, ele frisou e puxou a nossa orelha, vamos falar assim o português bem claro, né, irmãos? Que sábado que vem nós teremos aqui o dia da comunhão. Então eu estou falando para a igreja, estou falando para todos. Se tiver visitantes, amigos, receba também essa palavra. Mas sábado que vem nós teremos aqui o culto da comunhão. Qual que é o trabalho da Santa Ceia, a não ser nós termos comunhão com Cristo, renovar a nossa comunhão com Cristo e a nossa comunhão um com o outro. A palavra do Senhor, ela é muito clara em nos orientar, irmãos, para que nós não percamos essa comunhão, porque a única coisa que permite que nós venhamos ver Deus um dia é tendo paz e comunhão com todos, e nos santificarmos na presença do Senhor. Se nós não tivermos paz e santificação, nós não vamos ver o Senhor. Nós estamos caminhando aqui perdendo tempo. Naquele dia o Senhor vem e nós ficamos. Foi cantado aqui hinos maravilhosos, né? Hinos maravilhosos que falou sobre a volta de Cristo. O grupo de louvor agora cantou um hino muito maravilhoso. Foi um pupurri, né? Foi mistura de dois louvores, é muito bonito, ficou perfeito. Tenho certeza que Deus recebeu, mas isso também fala o nosso coração, isso prepara o nosso coração. Se nós almejamos ver a Cristo, se nós almejamos ir ao céu, se nós almejamos, irmão, toda a promessa que o Senhor tem feito para as nossas vidas na palavra do Senhor, nós temos que ter paz e comunhão com o outro. Nós temos que buscar santificar a nossa vida. E como nós podemos santificar a nossa vida se nós não seguirmos a palavra do Senhor como ela é? Se nós não fizermos aquilo que Deus nos orienta que nós façamos? Nós vemos em 1 Coríntios, onde nós lemos sempre no culto de Santa Ceia, com certeza os irmãos vão ouvir isso aqui no sábado que vem. Sábado que vem nós já temos pregador também. Não vou falar porque é surpresa. É um grande homem de Deus, ele vai vir de longe. E os irmãos vão glorificar o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar. Só eu e o pastor Jonatas que sabe quem é, né, pastor Jonatas? Mas o Senhor é maravilhoso e com certeza vai usar o teu servo. Mas se os irmãos forem ler 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, irmãos, Paulo, quando escreveu essa orientação aos irmãos de Coríntios, Paulo, os irmãos sabem que era Saulo. Saulo não viveu com Jesus como os outros discípulos, né? Pelo contrário, quando a igreja iniciou, ele era perseguidor da igreja de Cristo. Mas quando ele teve a transformação, os irmãos vão ver como ele fala aqui a partir do versículo 23. Pois eu recebi do Senhor. Tudo isso que ele está falando, ele não viveu. Não foi os outros que falaram para ele, foi o próprio Senhor Jesus que revelou para ele através do Espírito Santo. Enquanto ele ficou ali cego, esperando que fosse ele na casa de Ananias, né? Que ele ficou ali aguardando para ser recebido pelos apóstolos, pelos discípulos. Ele foi orientado pelo próprio Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus orientou ele. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A preocupação do nosso pastor, como eu citei, era de que nós, no sábado de Santa Ceia, temos uma dificuldade muitas vezes, que parece que o inimigo coloca no caminho de todos nós dificuldades para estarmos presentes. Olha que bênção hoje, a casa está cheia, está uma maravilha. Sábado que vem é para estar assim, ou até mais cheia ainda, irmãos, porque é um dia muito importante.
É um dia de muito valor na nossa vida. É um dia no qual nós vamos estar aqui declarando comunhão com Cristo, declarando a morte de Cristo pelo perdão dos nossos pecados, sermos gratos a Ele, louvar a Ele, bendizer o nome dEle, irmãos, e termos comunhão um com o outro, porque também a palavra vai falar, porque se nós tivermos algo contrário ao nosso irmão, nós temos que deixar ali e ir lá fazer a correção primeiro com o nosso irmão, para depois ofertarmos o nosso sacrifício a Cristo. E nós não vamos estar aqui fazendo o nosso sacrifício, nós vamos estar aqui ofertando a Cristo a nossa presença, a nossa comunhão um com o outro. Isso daí, irmãos, alegra o coração de Deus. O Deus, Ele tem alegria, é na comunhão dos santos. Não tem como nós alegrarmos o coração de Deus se nós de repente não tivermos prazer de estarmos junto com os nossos irmãos. E muitas vezes de repente pode estar pensando na cabeça de um e de outro, porque o pastor também citou, né, que a preocupação era porque parece que vai ter um evento aí no sábado que vem, que começa, e esse evento parece que é um evento aí que chama muita atenção de todos. Então, irmãos, vamos vigiar para que nós façamos a nossa parte diante de Deus, para que nós sejamos verdadeiramente fiéis ao nosso Deus. Essa palavra, irmãos, eu falo total liberdade de falar, porque o evento que vai ter eu faço a mínima questão de ver. Eu não gosto, a minha esposa sabe que eu sou assim, eu não gosto, eu não acompanho. Então eu vou estar aqui, vou ser o primeiro a chegar, mas que nós tomemos cuidado, irmão, não troquemos as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Nós sabemos, irmãos, que nós temos que tomar cuidado. Se você pegar o mesmo capítulo, o mesmo livro, 1 Coríntios, capítulo 10, se nós formos ler aqui no verso 14, olha o que nos diz a palavra do Senhor: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como há entendidos, quer dizer, fala a quem conhece, a quem sabe, quem conhece a palavra. Falo como há entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede, Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios são os participantes do altar? Que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios, que sacrificam não a Deus, e não quero que sejais participantes como os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, essa palavra é uma palavra que parece pesada, mas não é pesada, irmãos, é uma palavra necessária. Nós estamos no mês de festa junina, estamos no mês de festa mundana, que temos que vigiar, temos que tomar cuidado, sabedores de que tudo aquilo que é feito, que não é oferecido a Deus, é oferecido ao demônio. Ah, mas eu vou ali porque ali é festa, é uma festa que é para arrecadar recursos para a caridade. Isso aí é uma máscara para que você vá lá comer lá, vai lá gastar o seu dinheirinho lá, e às vezes para dar oferta na igreja fica pensando 2, 3 vezes. Mas para ir lá, para brincar nos brinquedos, para fazer alguma coisa, é diversão. Tem todas as outras formas de você fazer diversão. Não precisa ser exatamente nessa situação e de repente deixar de estar na casa do Senhor para louvar o Senhor, para participar de certas coisas. Nós temos que vigiar, nós temos que acordar, porque o Senhor vem, a palavra do Senhor já foi cantada aqui, foi louvada aqui, que Ele virá. E quando Ele vir, se Ele nos achar despercebidos, nós não iremos subir. Nós não iremos garantir que vamos herdar aquilo que Ele tem prometido para nós. Vou preparar-vos lugar. O seu lugar está preparado do lado do Senhor. Se nós formos fiéis com Ele enquanto estamos aqui na terra, eu tenho certeza que o Senhor não nos deixará sem cumprir as suas promessas. E essas promessas, irmãos, ela é para nós hoje, ela é para nós todos os momentos. Mas nós esperamos a maior das promessas,
quer herdar a eternidade, quer herdar o céu preparado para as vidas daqueles que são santos, para aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, nós não podemos de forma alguma vacilar. Os dias são difíceis, nós vemos que tantas coisas nos são oferecidas aí fora, tantas coisas nos são colocadas diante de nós, que nós não podemos de forma alguma vacilar, porque uma hora de vacilo é a hora que o noivo vem. As 10 virgens estavam lá esperando, 5 loucas e 5 prudentes. A hora que o noivo chegou, as prudentes estavam preparadas, mas as loucas estavam despreparadas e ficaram para o lado de fora. Que isso não venha acontecer para as nossas vidas, irmãos. Isso é uma palavra que nós sabemos que temos que nos orientar, temos que abrir os nossos olhos espirituais, porque eu falando aqui, de repente pode parecer que está puxando a orelha. Não é puxando a orelha, irmãos. Isso aí é necessário que nós tenhamos esse conhecimento, que nós tenhamos convicção de que nós estamos na presença de Deus. E se nós estamos na presença de Deus, nós temos que ser sinceros com Deus, porque Deus conhece o íntimo do nosso coração. Se muitas vezes estamos aqui, mas o nosso pensamento está lá fora, o nosso pensamento está lá fora em outras coisas, não é pecado você participar das coisas que não venham atrapalhar você servir a Deus. Não é pecado você praticar esporte? Não é pecado, claro que não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que nós temos um compromisso com que tem compromisso conosco. Não tem como nós reclamarmos de que ficamos de fora do compromisso dele conosco, porque nós não estamos tendo compromisso com ele. E isso daí nós temos que vigiar, irmãos, para que não venha a acontecer na nossa vida, para que nós verdadeiramente venhamos estar na presença do Senhor com os nossos corações abertos, sabedores de que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Que nós saibamos, irmãos, que pelo Espírito Santo do Senhor, nós com certeza iremos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós, e é o melhor de Deus que está por vir na nossa vida. Se o melhor de Deus que está por vir na nossa vida nós esperarmos aqui na terra, nós somos os mais miseráveis de todos os seres, porque o melhor de Deus que está por vir na nossa vida é a eternidade, é aquilo que Deus tem prometido para nós. Se nós não permanecermos firmes, se nós não permanecermos despertos, alegres, felizes, em comunhão um com o outro, em comunhão com Cristo, nós como vamos reclamar naquele dia, ficando para o lado de fora? Então, irmãos, vamos ficar com os nossos corações atentos, com os nossos pensamentos abertos, para entender e compreender o que Deus tem para falar conosco. Se muitas vezes a palavra vem de uma forma que hoje é um culto da família, amém, por ser da família mesmo, é que nós, lá em casa quem puxava a minha orelha era a minha mamãe, porque meu papai nunca bateu em mim, mas minha mamãe também não batia, mas ela chamava a minha atenção. Puxãozinho de orelha era coisa comum, era coisa que acontecia. E nós não podemos pensar que tudo é puxão de orelha, tudo é reprimenda. Não, irmãos, é simplesmente um despertar, que essa palavra venha para nos despertar, não para entendermos que estamos proibido ninguém de fazer nada. Não, todos nós temos a liberdade de fazer tudo, mas nós sabemos, irmãos, que se nós não estivermos preparados naquele dia, nós estaremos perdendo o nosso tempo. Então nós não queremos isso para ninguém. A alegria do nosso coração é poder chegar aqui, olhar para o rosto dos nossos irmãos e ver os nossos irmãos felizes. Silvano, mas eu estou com tanto problema que eu não consigo sorrir, eu não consigo. Mas então venha para a casa do Senhor com sinceridade, tenha certeza que o Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor vai mudar a sua necessidade nessa noite. Se a palavra veio para te orientar, para que você fique atento, para que Deus cumpra na sua vida todas as suas promessas, não tenha dúvida, irmãos, Deus vai cumprir na sua vida tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você pede. Depende de você realmente ficar na presença do Senhor com alegria, com disposição, com o seu coração aberto, para que o que Deus tiver para a sua vida venha realmente acontecer. Que nós não venhamos, irmãos, de forma alguma entender que o estar na igreja seja cansativo, que o estar na igreja muitas vezes, ninguém vai notar a minha falta. Vai notar sim, irmãos, que nós notamos a falta de todos. Os irmãos não sabem, mas sempre o pastor fala: estou notando a falta do irmão fulano, estou notando a falta do irmão ciclano. Muitas vezes, quando eu tenho o período de liberdade do trabalho, alguma coisa, eu vou, visito, procuro saber como é que está e passo a informação para o pastor. Tanto é que nós temos tantos irmãos nossos que muitas vezes estavam aqui hoje, infelizmente não podem estar, muitas vezes por causa de enfermidade, por causa de algum problema, por causa de lutas.
e nós nem tomamos conhecimento muitas vezes disso. Então que nós possamos verdadeiramente, irmãos, ter essa comunhão gloriosa um com o outro, ter verdadeiramente comunhão um com o outro, para que essa comunhão faça com que nós venhamos ver a Deus, que essa palavra venha falar fundo aos nossos corações. E se em nosso meio tiver alguém que ainda não serve ao Senhor, que ainda não conhece a palavra do Senhor, possa entender essa mensagem, de que forma, de que ele, se ele não tem essa comunhão, se ele não tem essa alegria, não, eu vou para conhecer, eu vou para saber, mas ainda não sente essa alegria, não sente essa necessidade de estar sempre em comunhão com os seus irmãos, tenha certeza que a única forma de você ter essa alegria, de você ter essa comunhão, de você sentir essa necessidade de estar junto com os seus irmãos, é através de você aceitar a Cristo no seu coração e deixar que o Espírito Santo te convença. Não é o Silvano falando, não é o pastor Jonatas, o pastor Luiz Alberto, seja quem for o maior pregador que estiver aqui pregando a palavra do Senhor, se o Espírito Santo não for e te convencer, a palavra vai ser vazia, a palavra pode até ser bonita, mas não vai ter efeito, porque quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Então o que você tem que fazer é abrir o seu coração, falar: eu aceito porque eu quero ter essa comunhão, eu quero ter essa alegria, eu sei que a palavra do Senhor vai vir e transformar a minha vida. É só você abrir o seu coração e se entregar a Ele de todo o seu coração, que com certeza o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Eu espero que essa palavra venha surtir um efeito maravilhoso na sua vida, não um efeito de reprimenda, não, é um efeito de alerta, um efeito de orientação, para que você verdadeiramente aceite que só Jesus tem a salvação para a sua vida. É somente estando na presença dEle, é somente sendo fiel a Ele, é somente se colocando diante dEle com o seu coração aberto, porque Ele promete e Ele cumpre. É nós que muitas vezes deixamos de cumprir as nossas obrigações, as nossas promessas, mas Ele, quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele prometeu: vou preparar-vos lugar, e esse lugar está preparado. Mas se nós não estivermos em comunhão, e se nós não estivermos buscando nos santificar, nós não vamos para esse lugar. Então que Deus possa falar fundo aos nossos corações nessa noite. Se você de repente entrou nessa casa e ainda não é servidor do Senhor, não serve a Deus juntamente conosco e tem desejo disso, na hora que for feita a oração, eu não vou fazer o apelo, vou deixar para que o nosso pastor Jonatas faça aqui o apelo. Se você sentir no seu coração, venha, receba a oração da igreja, para que o Senhor te dê a graça de você ter essa mesma comunhão que nós temos. O Senhor é testemunha de cada um que aqui está. De repente eu não conheço a vida de cada um, mas tem dificuldade, tem necessidades que muitas vezes não possibilitaria de você estar aqui, mas o desejo que estava dentro do seu coração, isso é desejo de comunhão, irmãos, é desejo de estar junto, é desejo de ouvir a voz de Deus falar com você, pelo fato de você estar em comunhão com o seu irmão, e que Deus possa falar fundo aos nossos corações através dessa palavra. Eu entrego aqui o microfone ao nosso pastor. Amém?